Lamartine, o que que a Bíblia diz sobre o dinheiro? O dinheiro ele é só um instrumento. Ele é um meio. Quando ele é um meio, ele pode ser uma bênção. Uhum. Na mão de uma pessoa generosa, ele é maravilhoso. Na mão de uma pessoa maldosa, ele é terrível. A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. Porque quando você ama, você faz qualquer negócio por ele. E quando você faz qualquer negócio por ele, ele deixa de ser o teu escravo e passa a ser o teu senhor. Então, na Bíblia, muitas pessoas que foram fiéis a Deus, Deus abençoou sobremaneira. Deus chamou Abraão, um pagão que estava na Babilônia, ele falou: olha, me segue, abandona tudo aqui, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele falou: vou fazer de você um homem próspero, um homem com um nome muito famoso. E através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Ele abençoou Abraão, abençoou Isaac, seu filho, abençoou Jacó, de maneira explícita. O dinheiro, quando ele se torna só um meio e não a finalidade da sua vida, ele pode ser uma bênção. Mas se ele se torna tão importante para você que você abandona a família, quantas pessoas que eu conheci que quando não tinham nada estavam bem com a família, o cara ganhou muito dinheiro, abandonou a mulher velha e foi pegar a novinha. Ah, tem muito isso. Opa! O cara ganhou dinheiro e endoidou. O dinheiro para ele foi mal, mas não é o dinheiro. Uhum. O dinheiro só revelou quem ele era. Uhum. Entendeu? Então, eu sempre digo, e é interessante, André, porque na Bíblia não existem muitos demônios que têm nome. Você tem Satanás, Sim. você tem O Lúcifer. que é o próprio, né? Sim. Esse é um outro nome, Lúcifer é um nome latino, né? E Satanás, Satã é hebraico, mas é a mesma pessoa. Mas você tem, por exemplo, um que chama Mamon, que é uma palavra aramaica para riquezas. Então, por trás da questão do dinheiro tem um demônio. Porque o dinheiro, se ele se torna a tua segurança, ele é o teu Deus. Uhum. E Jesus, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou a Deus ou a Mamon, porque ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou você vai agradar o outro e aborrecer o primeiro. Então, o dinheiro, ele na Bíblia, ele não é uma entidade ruim em si mesmo. Depende na mão de quem que ele está. Se está na mão de uma pessoa boa, ele pode ser uma benção. Se ele está na mão de uma pessoa ruim, ele pode ser horrível. Agora, o que ele faz é gerar uma dependência espiritual. E tem uma coisa que Deus não admite. Ele não admite nenhum Deus acima dele. Se o dinheiro se torna o teu Deus, você não vai ter a Deus como seu Deus. Por exemplo, por que é mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Primeiro que esse camelo não é a agulha não é uma agulha mesmo, né? Era uma porta em forma de agulha, como você tem no Oriente até hoje. Você já viu aquelas portas? Sim. Então, aquilo é uma porta-agulha. Na antiguidade, um viajante do deserto, ele entrava numa hospedaria, num lugar onde ele ia comer. Havia uma porta estreita, onde o camelo ficava ali, e ele começava a tomar água, até que ele entalasse. Entendi. Na hora que ele entalasse, eles cortavam as unhas, limpavam o pelo, tiravam os piolhos, os carrapatos e tal, enquanto o dono do camelo estava lá, fazendo uma refeição, dormindo, descansando e tal. Então, Jesus usa dessa metáfora para dizer, é mais fácil um camelo passar por aquela porta do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele se acha. Uhum. Não todos, tá? Eu conheço muitos ricos que são maravilhosos. Mas ele não precisa de Deus. Para que ele precisa de Deus? Se ele está se acha o doente, dono ele do paga o pedaço. melhor médico. Sim. Se ele tem um problema, ele vai pagar alguém para fazer o tempo inteiro. Então ele se torna autossuficiente. Sim. Autossuficiente e Não precisa de ninguém.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Exato. E o pobre, ele é um desesperado. Ele precisa do quê? Ele vai buscar a Deus. Ele vai buscar fé para conseguir conquistar mais coisas, Mais né? coisas. Então, não é o dinheiro, mas o dinheiro ele pode ser um grande perigo, porque ele afasta o homem do entendimento que ele precisa de Deus. E o Deus dele se torna o dinheiro, porque o dinheiro não é neutro. Ou você lida com o dinheiro sabendo que ele pode ser um instrumento e uma bênção, mas o teu Deus é o teu Deus, ou ele se torna o teu Senhor. Ele é tão importante na Bíblia que o único demônio, além de Satanás, né, que é mencionado pelo nome, é ele. Por quê? Porque por dinheiro, ao longo dos milênios aí, as pessoas estão matando, estão roubando, estão fazendo coisas erradas, né? Mas o dinheiro é uma bênção e é, na minha opinião, um galardão para aquele que é fiel a Deus e para aquele que Deus olha e fala, eu vou poder usar essa pessoa para ajudar os que têm menos. E a gente pode dizer que o cara que tem desejo ao poder, por exemplo, o cara já é muito rico, mas só aquilo não tá enchendo o ego dele, então ele resolve entrar pra política, É o mesmo mamon. é a mesma coisa. Mesma coisa. Aí o cara resolve virar político pra crescer, poder, enfim. Exatamente. Eu penso que o poder, ele não deve ser buscado. Se isso for uma vocação de Deus na tua vida, ótimo. Porque a gente precisa de gente Líderes, boa, né? líderes bons nos lugares certos. Porque se você não colocar gente boa nos postos de liderança, quem que vai entrar? Tem cristãos que acham que crente não pode mexer na política. Eu falo, bom, quem que faz as leis? São os políticos. Exato. Quem que determina as direções, né, os destinos da nação? São os políticos. Você quer que as pessoas que governam a tua vida sejam pessoas ladrões, corruptos e maus? Exato. Ou você prefere colocar alguém que tema a Deus, que quando chegar lá vai olhar para os necessitados e falar, eu tenho que ajudar? Então eu acho que o cristão tem que estar em todas as áreas. Todas. Tem que estar na mídia, tem que estar, sabe, no jornalismo, tem que estar no esporte, tem que estar na iniciativa privada, tem que ter empresários, tem que ter milionários, bilionários. Durante a pandemia, eu fiquei 1 ano traduzindo. Eu participo de um grupo que chama GKPN, né, que é Global Kingdom Partnership Network. Tanto um grupo de pastores quanto de empresários. Uhum. E como eu falo bem inglês, traduzo bem, eu traduzi algumas pessoas que impactaram muito a minha vida. Eu me lembro de um lord, do maior dono de concessionárias da Land Rover no mundo. É com H ou com R? Land Rover é L-A-N-D. Não, não. Ah, R. Rover é com R. Então é Rover, Land Rover, Rover. é. No mundo. E esse cara, ele era nobre. Ele era senador lá na House of Lords, né? Você tem a House of Commons, que seriam os nossos deputados, a Casa dos Comuns e dos Lords, que são os senadores lá na Inglaterra, só gente nobre, né? Que tem título. E eu estava traduzindo isso, tinha vários empresários na sala, né? Tudo online. E aí ele estava falando, né? Que ele tinha ganho várias vezes prêmio como o maior revendedor e tal do mundo. E ele falou assim, olha, mas isso tudo para mim não é o meu maior tesouro. Aí ele contou como que Deus fez na vida dele. Que quando ele era pequeno, ele tinha uns 16 anos, pequeno, já era um adolescente, ele, para chegar na igreja que ele tinha que ir, ele tinha que andar, eram 10 milhas, 16 quilômetros. Caramba. Ele morava num campo, e tinha um ônibus, e um dia ele tinha o dinheiro do ônibus. Só que quando ele ia pegar o ônibus, ele ouvia uma voz dentro dele dizendo assim, se você for de ônibus, você não vai ter nada para me ofertar. E ele foi a pé. Chegou lá, ofertou e voltou a pé, depois do culto. E diz que quando ele estava voltando, ele ouviu Deus falando com ele, meu filho, porque você priorizou a mim, eu vou fazer de você um homem
multimilionário. E ele, então, contou que ele começou trabalhando em concessionária, virou sócio, depois ficou com uma, com duas, e hoje ele era o maior de todo, do mundo inteiro, da Land Rover. Fiquei impactado. Uma atitude de fé e de obediência a uma voz que Deus colocou no coração dele, o tornou um homem próspero. Um outro homem que eu traduzi também, não me lembro qual que era o país lá dos tigres asiáticos, mas o cara era dono da maior companhia petrolífera do país, né? E eu traduzindo o cara parecia uma pessoa simples. E o líder do grupo falou: você não tem ideia como esse cara é rico. Uhum. Aí perguntaram para ele, depois que ele deu uma palavra tal, qual que é o teu maior prazer? Ele falou: olha, o meu maior prazer é reunir a minha sala de escola dominical no domingo e falar do amor de Cristo. Ele falou: a minha companhia está indo de vento em popa. Aí ele falou: mas eu sustento mais de 100 missionários no mundo. E começou a contar o que ele fazia. Uhum. Para esse cara, o dinheiro não era o Senhor. Para esse cara, o dinheiro era um meio de acesso. E eu sempre digo, Deus não é a favor da pobreza. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as suas necessidades. Então, riqueza não é virtude e também pobreza não é. Depende, a virtude ou o vício tem a ver com a tua atitude para com o dinheiro. Se você fica mais rico, se torna uma pessoa melhor, então a virtude. Porque você vai poder ajudar a fazer diferença na vida de pessoas. Mas se você tem mais dinheiro, começa a levantar o nariz, achar que você é melhor que o outro, sabe? Isso é muito perigoso. Porque o dinheiro e o poder fazem isso nas pessoas. Fazem elas acreditarem que elas são melhores do que realmente são. E que não precisam de ninguém. De ninguém. E que aquele dinheiro é delas e que elas não querem saber dos outros. Eu sempre digo, ó, você quer crescer na tua vida financeira? Primeiro, trabalhe muito. Exato. Nada bem fácil. Busque excelência. Porque se você for excelência, não importa a área que você está, você vai prosperar. Perfeito. A diferença entre uma pessoa que faz uma coxinha, de uma outra que faz uma coxinha gourmet, que tem uma apresentação diferente, é exatamente isso. A excelência atrai aqueles que podem pagar, né? Exato. E se você quiser um bom médico, você vai pagar mais caro. Mas para o cara chegar lá, ele estudou muito. Exato. Então, eu sempre digo, Deus, ele aprova que você deseje crescer, prosperar na tua vida profissional e tal. Por quê? Porque isso te dará a oportunidade de ser uma pessoa, ajudar aqueles que não conseguem chegar onde você chegou. Agora, se o dinheiro se tornar um instrumento para te fazer uma pessoa mais egoísta, avarenta e má, aí um dia você vai dar conta disso. Porque muitas pessoas se transformam depois que elas ganham poder ou dinheiro, né? A gente pode colocar até na política. Muitas pessoas que eram bem vistas, uma pessoa boa na sociedade, aí você coloca ela num cargo importante, poxa, ela era uma pessoa admirada no seu bairro, virou político, cresceu na política, começou a ganhar poder, começou a ganhar dinheiro e se transformou. Na hora que o dinheiro ficou muito importante, aí ele vai ganhar o dinheiro de maneira escusa. Uhum. Entendeu? Sim. Por quê? Porque a política abre portas para que você faça coisas boas ou coisas espúrias. Exato. Os acordos, ó, eu te dou tanto se você votar comigo. Se você fizer isso, olha, eu vou te nomear para uma autarquia e a partir daí você vai virar um operador. Sim. Entendeu? Já fui deputado federal 2 vezes. Eu sei como é que funciona. Entendeu? Sim. As pessoas têm acesso a... Tinha empresário que me ligava, você tem acesso aí ao presidente Fernando Henrique? Tenho. Quando é que você quer vir? Cansei de levar a gente lá, mas nunca peguei um centavo. Uhum. Por quê? Porque tráfico de influência. Claro. É crime. Exatamente. Entendeu? Mas tem muita gente que faz, sem contar as outras maneiras, né? Então, sem dúvida alguma, o poder e o dinheiro, eles são muito perigosos.
Agora, Lamartine, e essas pessoas, até muitos comunistas falam isso, mas não só comunistas, como outras pessoas também, de que bilionários não deveriam existir. Que eles acham errado poucas pessoas concentrarem tanto poder ou dinheiro. Você nunca vai impedir das pessoas crescerem. O cara que é inteligente, que é trabalhador, que tem um dom, que tem um talento, ele não vai chegar uma hora e ele falar, não, cheguei até aqui, eu não quero ganhar mais. Uhum. Ele vai. E não existe nenhum problema dele crescer desde que ele faça da maneira correta. Que ele não tenha que sonegar, não tenha que matar, não tenha que fazer coisas espúrias para chegar lá. Exato. Prejudicar alguém. Prejudicar alguém. Não tem problema algum a quantidade de dinheiro, porque não é o tanto de dinheiro, mas é o valor que você dá intrínseco a ele. Então, agora, eu vi até outro dia um desses posts, né? Marx estava sentado do lado de Jesus, ele falou, olha, você foi o primeiro comunista. Aí Jesus virou para ele e falou assim, eu multipliquei os peixes, não a pobreza. Porque se você olhar para os países comunistas, é um discurso lindo, mas enganoso. Sim. Porque onde o comunismo esteve, as pessoas viraram miseráveis. Sim, com certeza. Agora, se você pudesse levantar a fortuna do Putin, não é o Elon Musk que é o mais rico do mundo, é o Putin. É, exatamente. Entendeu? É o Xi Jinping, que o cara tem um país, entendeu? Exato. Só Então, para ele. Os militares em Cuba, né? Os líderes ali. Exato, entendeu? Então a verdade é que o comunismo nasce de um homem que odiava Deus. Se você pegar os livros do Marx de poesia, ele odeia Deus, ele invoca o diabo. Uhum. Então um camarada desse, cujo fundamento da vida é o ódio à fé cristã, como é que pode sair daí um sistema, né, econômico que seja positivo? O comunismo é o maior engano que surgiu no século XX e continua enganando. Porque tem muita gente que acredita que aqueles que são comunistas são aqueles que vão lutar pelo povo. Mentira. Estão todos aí ficando milionários e o povo multiplicando a sua miséria.